E aqui a gente tem uma capa muito, muito simbólica, assim, muito interessante, do nosso eterno gigante gentil, Erasmo Carlos. Grande Erasmo, grande Erasmo. Grande mesmo, né? Por isso que ele é gigante. Muito, em todos os sentidos. O Erasmo, eu tinha feito já 2 capas antes dessa para ele e um box. Eu comecei por um box. Também, o box foi o Marcelo Frois, que fez um box dele reunindo as obras dele de carreira, solo e tal. E aí, a caixa bonita que a gente tinha feito e tal. Aí depois um dia me chega uma capa dele, ele estava fazendo um disco chamado Rock and Roll, que vai aparecer na sequência aí, se eu não me engano. Mas aí eu estava já na terceira capa, essa aí, Rock and Roll. Mas eu estava nessa terceira capa. E eu tinha feito a anterior a essa, era Sexo, o nome do disco. Sim. E foi uma capa bem legal também, que tinha que ser de um modo sutil, falar de sexo e tal. Modo amoroso, né? Porque ele é muito amoroso, o Erasmo. E aí, quando chegou nessa capa aí, eu recebi um telefonema do Léo Esteves, que filho dele, que empresariava ele, chegou para mim e falou: Ricardo, cara, a próxima capa você não vai poder fazer, não. Porque o Erasmo quer uma coisa de história em quadrinho. Ele quer história em quadrinhos, ele quer uma linguagem de história em quadrinhos e tal, e infelizmente a gente vai ter que procurar essa pessoa e tal, não vai poder ser você. Eu falei, porra, mas eu faço história em quadrinho. Ele falou, você faz história em quadrinho? Faço história em quadrinho. Aí ele falou, porra, deixa eu ver. Aí eu mandei para ele um monte de desenhos de história em quadrinho que eu tinha, feito lá na década de 70 e 80. Nessa altura eu estava desenhando ainda o Em Busca do Tintim Perdido, que é o meu álbum de quadrinhos que eu lancei tem 2 anos, que ganhou um monte de prêmios e saiu o mundo afora aí, em vários países e tal. Mas eu não tinha lançado ainda, então eu estava, vamos dizer, resgatando o meu sonho lá de trás. E o Erasmo, naturalmente, não tinha obrigação nenhuma de saber disso, nem tampouco o Léo. E aí eu fui na casa do Erasmo para bater um papo com ele e mostrar o que eu já tinha feito de quadrinhos e o que eu estava fazendo já de história em quadrinhos para esse Em Busca do Tintim Perdido, que é essa minha graphic novel que eu estou falando aqui. E aí a gente passou a tarde batendo papo, porque o cara adorava quadrinhos e tinha revistas, ele ia lá dentro, buscava, chegava com revistas do Crumb, revistas do Manara, do Milo Manara, trazia livro de não sei mais quem, e foi trazendo coisas eróticas e não eróticas, e aventura, e quadrinho de ficção científica e tal. Eu fiquei olhando aqui e falei, pô, gosta mesmo, ele tem muita coisa. Ele é um leitor, né, voraz de quadrinhos. E aí eu falei para ele, e o que você imagina em termos de história em quadrinho aí para essa capa que você quer? Porque a minha linguagem de quadrinhos eu posso fazer, se me mostrar mais ou menos o que você imagina, eu posso tentar. Ele falou, não, um disco se chama Gigante Gentil, e eu queria estar eu me protegendo. Sempre você tem alguém maior que você que te ameaça, tem outra pessoa que te ameaça, é uma ameaça em cima da ameaça, todo mundo acha que tem controle de tudo, mas não tem. Então eu quero ser um personagem. Aí ele falava muito de Senhor dos Anéis, de fadas, de guerreiros, enfim. Falava muito desse mundo mágico, né, da fantasia, né, de Tolkien, dessas coisas. E aí eu falei para ele, tá, e como é que você se imagina? Ele, não, eu quero ser um personagem desse, eu quero estar ali, eu vou estar me segurando, me protegendo e tal. Eu falei, tá bom, vou desenhar isso. Aí eu fui e comecei a desenhar. Essa capa passou por algumas etapas, né? E aí eu fiz o primeiro desenho dele segurando ele, que é essa parte central aí da capa, que tem ele com um arco ali, né? Que tem uma coisa meio de fantasia, medieval, né? Um cavaleiro medieval, assim, né? Medieval e tal. E ele segurando ele mesmo com a mão, assim. Fiz esse desenho primeiro. E aí ele falou, não, tem que botar duendes, fadas, elfos me atacando, não sei o quê, não sei o que. Eu enchi com elfos e fadas atacando, levei para ele ver de novo. Botei isso tudo desenhado à mão, né? Porque eu desenho no papel. Então eu desenhei isso no papel, aí ele falava assim, mas tem que ter mais, tem que ser mais agressivo, bota mais agressividade nisso. E eu falei, porra, Erasmo, você quer mais agressivo? Ele, quero. Aí eu fiz aquela figura lá atrás, que tem uma coisa meio demoníaca lá atrás, né? Sim. E levei para ele uma cara, o rosto dele tudo meio preto, né? Assim, surgindo por trás com uma grande ameaça. Então é um cara que ameaça, que ameaça o que está protegendo, e o que está protegendo tem um outro
que é o guerreiro, né? Que é o gigante gentil que está ali protegido na mão, né? Ali assim, segurando assim. E aí foi engraçado, porque ele falou assim, não, bota umas línguas aí de cobra, bota uns dentes aí. Eu olhei para ele e falei, porra, Herói, mas vem cá, você não se preocupa, não? E aquela tua fã, falei para ele, e aquela tua fã que, sabe, que gosta de você, fazendo canção romântica com o Roberto e tal. Não estou preocupado com essa fã. Agora só tô, meus fãs agora que eu estou preocupado são os Hells Angels. Sensacional. Não, meu fã agora, o que eu estou querendo é o Hells Angels. Você pode botar língua de cobra, não estou preocupado. Essa senhora aí que você está dizendo que é minha fã não é o meu público mais. O negócio agora é rock, é isso, é aquilo. O que não é verdade, né? Que você pega o disco tem canções de amor, tem tudo, mas ele queria fazer essa coisa impactante na capa. E aí eu pude botar o meu viés quadrinista, que tem que ver com uma história em quadrinho que eu estava fazendo na época, não tinha lançado ainda. Então eu posso dizer hoje que eu tenho uma capa totalmente HQ, né? Feita com um disco. Não é a única, não. Tem outras que eu botei pitadas de HQ aqui ou ali. Um dia a gente pode fazer um design em quadrinhos, que são as Vamos. Design em quadrinhos. São as minhas conexões que eu junto quadrinhos com design. Então. Demais. Essa capa eu gosto por isso. E essa, como eu falei, é posterior da próxima, que você pode já passar para a próxima, que é do Rock and Roll, que foi o primeiro disco dele, que ele fez depois de um tempo sem fazer discos. Eu fiquei com essa sensação, onde ele se reassumia como rocker. Uhum. Sabe? E a capa é muito boa, né? A foto muito boa. A foto é muito boa. E a capa assim, eu só dei uma inclinadinha na foto para deixar a capa meio em diagonal, assim, né? Porque mesmo truque que eu fiz na capa dos Paralamas, do Passo do Luz. Eu botei a foto enviesada assim, aí a foto ganha movimento. Sem enviesa, ela ganha movimento. E aí, logicamente, a haste do violão dele, né? Que ele está ali com um acorde armado e tal, está com essa cara super expressiva. A foto é muito feliz, né? Muito. E aí dá o eixo da tipografia. Então tem Erasmo, Rock and Roll, Carlos, se você quiser ler dessa. E você fez a concepção do box, assim, que é aquele não é Digipack, eu não lembro como é que foi. Isso aí é Digipack. Isso aí é o CD quando já saía em formato Digipack, que tem uma embalagem um pouquinho mais bacana, né, do que o CD clássico, que é a caixinha de Deal Box, né, que é a caixinha de acrílico. Essa daí já é uma embalagemzinha. Então, você tinha coisa de... Aliás, o CD tem essa vantagem em relação ao LP, né? O LP você tinha capa contra capa e, quando muito, o encarte. No Brasil, eu só fiz que eu lembre uma capa dupla que abria. Foi a capa do Ed Mota. E o CD não. O CD você tinha toda uma história narrativa. Você tinha capa, você abria a capa, aí você encontrava aqui o verso do encarte, você encontrava aqui o CD que estava encaixado, né? A bolacha do CD que estava encaixado, você tirava, tinha uma coisa por baixo, você tinha aqui atrás também, que é o fundo de estojo, aí você puxava o encarte era um livrinho que você folheava, e tinha também toda uma narrativa. Ou seja, o CD, ele, em termos de tamanho, ele é menor que o LP, mas ele, em termos de espaço narrativo, para você contar uma história, através de imagens, através de um storytelling lá que você possa conceber, ele funciona muito bem, muito bem. Dá mais possibilidades, né? Dá muitas possibilidades,